Graça e paz, meus irmãos. Convido todos a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo a Filipenses, capítulo 1. Nós leremos o versículo 21. Filipenses 1, versículo 21. Filipenses 1, versículo 21, assim nos diz a palavra do Senhor. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos por essa noite na tua casa, te exaltamos pelo privilégio, Senhor, de termos saúde, de termos, ó Deus, um local com portas abertas para engrandecermos o teu nome. Te exaltamos, ó Deus, por nossas casas, pela providência que o Senhor tem, ó Deus, derramado sobre as nossas famílias o sustento, a bênção de gozarmos de saúde. Obrigado, ó Pai, por abençoar a nossa vida com a presença de Jesus, com os dons do Espírito Santo, com tudo que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, ó Pai. E entendendo que o Senhor nos chamou para vivermos uma nova vida, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos visite, ó Deus, com o entendimento da tua palavra. Te exaltamos porque o Senhor separou jovens para iniciarem o trabalho, ó Deus, desejando meditar na vida que o Senhor preparou para eles. E nós rogamos para que, ó Deus, durante todo este ano eles tenham esse bom entendimento e renunciem, ó Deus, às suas paixões para viverem para a glória do teu nome. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor colocou no coração dos teus filhos o desejo de aprenderem, ó Deus, mais a respeito dessa nova vida, para não se amoldarem ao mundo, para não viverem, ó Deus, conforme as paixões, ó Deus, deste século, mas para caminharem para a glória do teu nome. E nós precisamos, Senhor, do teu Espírito Santo, dando a nós a iluminação da tua palavra, abençoando-nos em todo bom entendimento, ó Deus, do teu ensino nessa noite. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração e os nossos ouvidos para recebermos este ensino, ó Deus, como palavra do Senhor sobre nós, para a correção, para a exortação, para o novo caminhar. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero agradecer o convite feito pelo reverendo Itamar de última hora. Ele me ligou ontem e aí pediu para a gente ajudar, né, nos trabalhos do final de semana por conta da enfermidade. Trago um abraço da minha família e também da Igreja Presbiteriana Monte Sião, onde a gente está pastoreando. É sempre bom poder ministrar a palavra do Senhor, é sempre um privilégio poder pregar a palavra do Senhor e ainda mais aqui, nessa casa, que é uma casa conhecida, né? Nossa casa também. Muito bom estar aqui com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe na transmissão da palavra dessa noite e que os irmãos também nos ajudem na explanação da palavra, porque a gente vai trazer uma palestra com um caráter um pouco mais a quatro mãos. Eu vou contar como se fosse uma aula, vocês lendo os textos para mim, a gente vai abrir em textos da palavra e aquele que abrir, vou pedir para ler e para me ajudar na palestra, tá bom? O reverendo Itamar me deu como tema o morrer para o mundo e viver para Deus, baseado nesse texto de Filipenses 1, versículo 21. Lá no conselho da Igreja Presbiteriana de Diadema, acho que há uns 2, 3 anos atrás, nós andamos recebendo bastante membros, bastante mesmo. Graças a Deus o Senhor trouxe muitos irmãos para a nossa igreja e muitos vieram de outras igrejas, né? E aí nas entrevistas que nós fazíamos para um novo membro, quando nós entrevistávamos no conselho um novo membro, nós fazíamos algumas perguntas bem tranquilas. As pessoas chegavam com medo do conselho, né? Via lá o meu pai com aquela barba branca assim, falou assim, ele vai me reprovar, né? Viam alguns outros, viu o pastor Leandro, de repente exigente,
O pessoal pensava assim, acho que eles não vão me deixar passar para ser membro dessa igreja. Então as pessoas chegavam às vezes com um certo receio, e nós fazíamos algumas perguntas a respeito da experiência, da jornada, da caminhada e da fé que a pessoa tinha. E quando nós perguntávamos quem é Deus para a pessoa, ou o que é Jesus para a pessoa, o que é o Espírito Santo para a pessoa, geralmente as respostas elas vinham em forma assim, numa forma abrangente e bem resumida. As pessoas diziam, Deus para mim é tudo. Quem já ouviu essa expressão? Você pergunta para a pessoa aí fora, quem é Deus para você? Quando você vai evangelizar, a pessoa até fala, não, eu acredito em Deus. E aí você fala, quem é Deus para você? A pessoa responde, Deus para mim é tudo. Quando a pessoa responde assim, às vezes parece que ela está querendo fugir de uma definição concreta do que Deus é na vida dela, o que ela entende que seja Deus em sua vida. Você se classifica como esse que, quando alguém pergunta quem Deus é para você, você responde, olha, Deus é tudo? Eu queria dizer que há um perigo nisso, meus irmãos. Nós precisamos saber qualificar a nossa fé. Nós precisamos saber dar razão da nossa fé quando perguntarem a respeito da nossa fé, do que Jesus Cristo é para nós. E quando nós falamos do tema viver para Cristo, morrer para o mundo e viver para Deus, nós precisamos classificar melhor o que é esse viver para Deus. Porque certamente você já ouviu esse versículo. Certamente você já ouviu esse texto, já meditou nele. Olha, porquanto para mim o viver é Cristo. Como parece ser uma coisa abrangente, de repente você não medita profundamente em como seria esse viver. Você bota no balaio de, o viver é tudo, tudo é Deus. Tudo na sua vida é Deus. E aí, por ser tudo na tua vida é Deus, você bota como se fosse uma vida cristã num automático. E aí você vive uma fé no automático. Você vive dando respostas automáticas a respeito da sua fé. Então, nós vamos entender um pouco do significado das duas expressões, em Paulo mesmo, tá? Porque quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Nós vamos entender o que é, primeiramente, viver para Deus, porque no texto, por mais que o nosso tema seja morrer para o mundo e viver para Deus, Paulo começa dizendo, porquanto para mim o viver é Cristo. Ali a gente tem uma cena, eu até comentei com um colega essa semana a respeito de perseguição, e vejam que ali essa cena, os irmãos estão vendo ali? Acho que não dá para ver muito, né? Não dá para ver, né? Deixa eu passar para frente. Está indo ou está voltando? Acho que eu tenho que ir. É para baixo que eu tenho que vir, Felipe? Tá. Então ali a gente escolheu uma cena que era o quê? Era uma mãe com um bebê no colo e um leão vindo atacá-la. E essa era uma cena comum dos crentes da época da perseguição do primeiro século, da igreja perseguida. E aí eu contei para um amigo de trabalho que é católico, ele falou assim, olha, ainda bem que eu vim nesse momento, porque eu tenho fé, Eu falei, cara, você não sabe de nada. Você vai ver o testemunho da igreja perseguida aí, tem gente que veio nessa época que você se considera privilegiado, tem gente nessa época e que não pode declarar que é cristão num país, porque senão ele vai ser preso ou ele vai ser morto. Ou ele vai ver, por exemplo, a sua esposa ser violentada na frente dele mesmo. Esses dias a gente viu um testemunho de uma irmã que veio da Nigéria, e que ela conta que ela viu o marido dela tomar uma rajada de metralhadora na cabeça porque ele não negou Jesus. O jihadista falou que ele deveria negar Jesus, e ela seria a próxima. Ele deveria negar Jesus, mas como ele não negou, como ele não disse que
que que ele não era do Islã, que Maomé era o profeta de Deus, que Alá era o Senhor. Como ele não disse isso naquela hora, ele foi metralhado, tomou-lhe uma rajada de metralhadora na cabeça. E por milagre, pela providência de Deus, ela conseguiu escapar e fugiu para contar essa história, para dizer que ela viu o marido morrer. Esses irmãos têm na vida o viver de Cristo. Mas nós, que não estamos num contexto de perseguição, às vezes temos esse viver em Cristo como algo subjetivo demais, ou temos esse viver em Cristo como algo somente religioso. Que viver é o viver de Cristo, às vezes, para um membro da IPB? É vir no domingo na igreja, é ser arrolado na UMP e participar da sociedade interna. E nós sabemos que não é só isso. Não pode ser só isso o significado de viver para Cristo, tá? Então nós vamos estudar aqui com Paulo qual é o significado de viver para Cristo. E eu vou pedir para o irmão desse lado aqui, ó, desse lado do meu lado direito, para abrir e ficar de pé, levantar e ler a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Para nós entendermos o primeiro significado de viver em Cristo. Filipenses 4, 13. Para vocês não dormirem, vamos trabalhar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tinha que saber de cor esse aí, né? Isso aí tem até lutador de MMA tem tatuado esse versículo aí, não é? O John Jones tem tatuado esse versículo aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o significado disso? Com respeito na declaração de Paulo de que o viver é Cristo. Lembre-se, Paulo disse aqui que para ele o viver é Cristo. Tá bom. O que significa primeiramente esse viver em Cristo? O primeiro significado é que essa pessoa que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, essa pessoa tem a sua força emanada de Cristo. A força que sustenta essa pessoa, ela é emanada de Cristo. A força não vem dela. Se eu sou alguém que posso dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu não falo isso da boca para fora, se eu falo isso em dias difíceis, é porque eu tenho a minha força não sendo minha, ela emana do meu Salvador, ela emana de Jesus Cristo. A tradução da linguagem de hoje, NTLH, ela diz assim, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tem gente que não gosta, né, dessa tradução, porque fala, nossa, ela é muito comum, parece muito normal com as palavras, mas ela traz todo o sentido. Em primeiro lugar, o viver é Cristo, quer dizer que a tua força não é tua, ela vem de Jesus Cristo, e com a força que Ele te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Então quando você fala, o viver é Cristo, o meu viver é Cristo, você pode estar enfrentando, por exemplo, uma solidão, o desemprego, privações, perseguição e até luto. E você pode dizer isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quando você tem essa certeza, quando você tem essa fé, quando você tem essa segurança, sim, o teu viver é um viver em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E essa é a primeira pergunta que nós podemos fazer para o irmão. Você pode dizer o mesmo? Veja, Paulo disse, porquanto para mim o viver é Cristo. E esse viver, eu vivo com a força que Cristo me dá, e Ele me dando essa força, eu posso enfrentar qualquer coisa. Pare para pensar no seu dia a dia. Você está desempregado, você está enfrentando lutas, e aí você se desespera pelo amanhã. Você está confiando na força que Cristo te dá? Ou você está confiando na sua inteligência, nas suas artimanhas? Solidão, né? Às vezes um jovem que busca ali aquele casamento, fala assim, puxa, eu quero casar, né? Irmãos, eu demorei para casar, viu? Né? O apelido do Anderson era a minha característica, né, Anderson? O apelido do Anderson era a minha característica. E aí demorei, aí orava lá.
Com a força que Cristo me dá, eu podia enfrentar todas as coisas? E se o Senhor chamou você para ser um pregador da palavra, um missionário, alguém que vai... Tem um amigo meu que vai para o Paquistão. Ele foi ordenado há 2 semanas atrás, e ele vai para o Paquistão. Todo mundo fala, cara, você é louco. Mas é porque o Senhor o chamou para essa obra. E meus irmãos, o Senhor tem os seus escolhidos para uma obra. O Senhor tem os seus escolhidos lá, nesse povo que é um povo não alcançado. 7.000 povos no mundo, 7.000 etnias não alcançadas, que não possuem mais do que 2% de cristãos. E para nós está tudo muito suave, porque a gente está aqui no banco. Então, às vezes, a tua solidão é porque o Senhor tem te chamado para ser alguém que vai para os campos que estão brancos para pregar o Evangelho. E se o teu viver for Cristo, se a tua força for a força que Cristo te dá para enfrentar, por exemplo, esse entendimento, essa pós-graduação em viver sozinho, saiba que você não está sozinho. E pode ser que o Senhor tenha um propósito na tua vida de te chamar para pregar em outros lugares, e você está aí querendo outras coisas que não a vontade do Senhor. Lembra do gadareno? Quando Jesus curou ele lá em Marcos 4, Senhor, deixa eu ir com você, eu quero ir contigo, você me libertou, eu quero estar contigo, olha que pedido bacana. Jesus aceitou o pedido dos demônios de ir para os porcos, mas não aceitou o pedido do gadareno, porque tinha para o gadareno uma missão. Você vai para a sua casa, você vai para a sua família, e você vai contar o que o Senhor te fez, e como Ele teve compaixão de ti. Meus irmãos, quando o nosso viver é um viver em Cristo, nós vamos aceitar o não de Deus, e vamos reconhecer que Ele tem propósitos maiores para nós, né? Então você pode dizer o mesmo? Talvez você não está dizendo o mesmo, quando você não aceita os propósitos de Deus em sua vida. Segundo significado a respeito de o viver é Cristo, está em Filipenses 2, de 5 a 11, vou pedir para alguém desse lado aqui, levantar e ler para mim bem alto, Filipenses 2, de 5 a 11. É também Paulo que está dizendo, por isso que nós classificamos como o significado. Isso, meu irmão. Amém, obrigado, irmão. Então, o primeiro significado de viver em Cristo é você ter a sua força emanada de Jesus Cristo. E o segundo significado de viver em Cristo é ter em mente a humildade e a disposição de Jesus Cristo. O texto aqui, esse texto é um texto muito bom para você mostrar para por exemplo, alguém que nega a divindade de Deus, que ele subsistiu em forma de Deus. E quando ele, subsistindo em forma de Deus, quando ele se encarnou, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou, Jesus não considerou o ser igual a Deus, porque ele precisava realizar uma obra. Antes, ele assumiu a forma de servo e se esvaziou. Então, quando a nossa vida, quando o nosso viver é Cristo, você tem a sua força emanada dele, e você tem em mente a humildade e a disposição de Cristo. Você não se considera melhor do que os outros, né? Porque o texto aqui, Paulo começa falando, olha, tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Não considerem uns melhores do que os outros. E na igreja, a gente sempre tem, às vezes, essa problemática. Sim ou não? Fui domingo na igreja, lá no Mato Grosso do Sul, fui visitar meu tio, e o pastor de manhã falou assim, olha, a briga de Caim e Abel, o primeiro homicídio começou num culto. Cada um foi prestar o culto a Deus, e quando voltaram do culto, um voltou com um semblante decaído. E às vezes você vem para a igreja, e você não tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você não tem a mesma mente de Cristo Jesus. Você começa a reparar no que o teu irmão faz para Deus,
ou no que ele não faz para Deus. E você às vezes começa a se julgar melhor do que ele e começa a cobrar Deus, mas Deus, você não me dá isso, e para aquele irmão você dá aquilo, né? Não. Significa, o viver em Cristo significa você ter em mente a humildade. A igreja precisa disso, meus irmãos. A igreja precisa ter em mente a humildade de Jesus Cristo e a disposição de servir. Quando você tem essa disposição de servir, o negócio muda. Quantos na igreja são os que servem então? Você é sempre rápido para às vezes criticar um irmão. Agora, qual é a tua disposição de servir a Deus? Nós temos uma igreja aqui, sei lá, 100 membros, presbítero Edmilson, 100 membros. Aí 15 servem, 20 servem. Por que não 99? Por que não 100? O viver é Cristo significa ter humildade e disposição. Cristo obedeceu até a morte de cruz, é o que nos diz o texto. Então, os dois primeiros significados, quando nós falamos a respeito de viver é Cristo, é que a tua força emana de Jesus Cristo e que você tem em mente a humildade e a disposição de Cristo. A igreja tem vivido assim? Jovens, vocês têm vivido assim? Esse ano a UMP vai viver assim? Vai entender que ela precisa ser humilde e servir? Ou a UMP vai ficar cobrando, isso aí quem tem que fazer é só o presidente. Quem tem que evangelizar é só a diretoria. Quem tem que trabalhar é só a diretoria. Não. Você elege, senta no banco, cruza o braço e fala, beleza, agora é os outros, eu só vou cobrar. Né? Isso às vezes ocorre até no conselho da igreja. Às vezes os presbíteros estão tão cansados das demandas da igreja que falam assim, agora eu não vou querer me eleger não. Que o Senhor coloque em nós uma disposição de servir, porque Ele não considerou o ser igual a Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus, antes Ele se esvaziou e obedeceu até a morte de cruz, então implica em obediência. Terceiro significado a respeito de o viver é Cristo, de novo aqui alguém dessa bancada, Filipenses 3:8, por favor. Tá bom. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Todas as coisas que ele tinha, que ele viveu, as experiências, a vida como judeu, a cidadania romana, ele considerou tudo como refúgio, por causa da sublimidade de conhecer a Cristo. E aqui Paulo está falando de um cárcere, está falando preso por causa de Cristo, né? E ele diz que há uma sublimidade em conhecer a Cristo, em ter uma experiência por meio da fé em Jesus Cristo. Então, viver Cristo significa ter esse conhecimento de Jesus Cristo por experiência. Paulo diz que conhecer completamente a Cristo é mais valioso do que qualquer outra coisa. Neste exato momento, neste exato ano da tua vida, qual é o teu principal propósito? É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus? Ou é correr atrás do vento, fazer carreira, correr atrás da vaidade e ser um profissional, começar a gravar vídeo e ser um influencer para ganhar dinheiro, é jogar futebol? Meu filhote tem 7 anos, o povo fala assim, e aí, você vai ser pastor? Não, vou jogar futebol. Tem que dar um tapa na cabeça do menino, né? Porque não vai jogar bola bem, já é meio atrapalhado, o pai não era bom, você não vai ser bom, então desiste, vai pregar. Vai conhecer o Senhor Jesus, prossiga em conhecer o Senhor Jesus. E qual é a sublimidade da tua vida?
O que você tem como mais precioso hoje na tua vida? Foi que o Senhor te conheceu e você passou a conhecer o Senhor? Ou é qualquer outra coisa? Você não pode ter outro Deus diante do Senhor. E quando você quer conhecer outra coisa, quando você almeja outra coisa, quando você quer sucesso, quando você quer o sucesso para o teu orgulho, você está tendo outro Deus diante do Senhor, que é você próprio. E nós vivemos hoje essa geração. As pessoas dizem, olha, você vai amar o próximo, sim, você vai amar o próximo, mas primeiro você tem que amar você mesmo. A psicologia disse isso, enfatizou isso várias vezes nessa sociedade pós-moderna, e nós abraçamos essa filosofia. E nós vivemos uma sociedade que centra os seus prazeres no próprio umbigo e no próprio ventre, quando na verdade o nosso conhecimento precisa ser o conhecimento de Deus. A sua meta nesse ano precisa ser: eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero conhecer mais do meu Senhor. E como é que você vai conhecer dele? A palavra. Meditando na palavra, buscando Ele em oração, tendo intimidade com Ele. Quem é que quer ter? Qual é o teu conhecimento a respeito de Jesus? E aqui a gente é importante a gente fazer uma ressalva. A nossa fé, ela não vem por conta das experiências, ela vem por ouvir a palavra de Deus, né? Você foi salvo porque você ouviu a palavra de Deus e você creu. Mas nessa vida com o Senhor, você passa a ter experiências, você passa a ter intimidade no conhecimento de Jesus Cristo, experiência com oração, experiência de renúncia, experiência de dádivas, de graças que Deus te dá. Certo? Sim ou não? Você tem? Você pode contar aquele hino? Conta as bênçãos? Pode. Não precisa vir aqui à frente dar aquele testemunho. Mas você tem que ter uma palavra ali na tua família, no mundo, para dizer: olha, eu era cego, mas agora eu vejo. Não pode ser um conhecimento só de ouvir falar, né? Não pode ser. Jó falou assim: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aquele cego de nascença, quando ele dá a declaração, ele fala assim: olha, eu não sei se ele é profeta, eu não sei se ele é esse milagroso, o que eu sei é que eu era cego, mas agora eu vejo. O viver é Cristo, é você ter essa certeza de que agora você vê a salvação que Deus colocou diante dos seus olhos. Isso é o viver é Cristo. Esse, em terceiro lugar, é isso, é você ter conhecimento de Deus, e você querer conhecer mais nesse ano, que essa seja a meta da UMP nesse ano, viver para Cristo, não viver para o mundo, viver para Cristo, conhecendo mais o Senhor. Jesus é aquele que você conhece de se relacionar, ou só de ouvir falar? Isso é bom para jovem. Isso é bom para jovem, por exemplo, que nasceu na casa do Senhor, que tem filho de pais crentes. Você só ouviu falar, ou os seus olhos, pela fé, contemplam Jesus? Se você ainda não contempla Jesus Cristo, se a tua fé é só uma fé transmitida ali, porque os seus pais transmitiram para você, peça ao Senhor esse conhecimento de Deus, que ao ouvir a palavra de Deus, você não saia vazio, mas que você saia com a certeza de que Ele fala através da palavra. Então o viver é Cristo, é conhecer o Senhor de verdade. O quarto significado de o viver é Cristo, é que significa que você cobrisse com a justiça de Cristo. Filipenses 3, 9, por favor, alguém desse lado aqui leia para mim. Filipenses 3, 9. Não tendo justiça própria que procede da lei. Nós, quando vemos a igreja, às vezes somos tentados a viver e você talvez que veio de uma igreja que enfatiza
a santificação, e claro, sem santificação ninguém verá o Senhor, é o que nos diz a palavra de Deus, mas às vezes as pessoas enfatizam a santificação no sentido de meritório, como faziam os fariseus, como cobravam os fariseus de Jesus Cristo. Mas Paulo diz aqui, olha, que o viver em Cristo, ou o viver é Cristo, é cobrir-se com a justiça de Cristo. Não é você achar que a sua justiça própria, a sua semana tão piedosa, a sua semana, essa semana eu li a Bíblia todos os dias, essa semana eu fui chapa quente, eu orei, cara, eu orei, nossa, essa semana eu não liguei a TV, essa semana eu fui, e você achar que essa justiça tua te dá direito a entrar no céu, você fala, se você morre ali no sábado, cumpriu a semana, e agora essa semana eu posso ir? Nada, é trapo de imundícia, a palavra de Deus diz. Viver é Cristo, é você cobrir-se com a justiça dele pela fé, você confessar com a tua boca e crer no teu coração que ele é o teu Senhor e que ele ressuscitou dentre os mortos. É sim aquela que procede de Deus mediante a fé em Cristo. Então, na verdade, quanto mais nós nos aproximamos dele, nós vamos nos santificar, mas nós vamos ver também o quão pecadores nós somos. Quanto mais você se aproximar da palavra, mais você vai ver que você precisa de Jesus Cristo. Mais você vai ver que os seus pensamentos ainda precisam do Espírito Santo agindo. Mais você vai ver que você precisa da palavra dele. E é por isso que nós carecemos mais de Jesus. Então, o quarto significado de o viver é Cristo, é que você precisa se cobrir com a justiça dele. Na verdade, esse era o problema dos fariseus. Será que a gente tem fariseu aqui na igreja, presbítero? Tem? Os fariseus eram aqueles que botavam um turbantão, alargavam as suas franjas, enrolavam aqui uma fita aqui, que eram os filactérios com a lei, para dizer, olha, como eu sou servo de Deus, graças eu te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse publicano, pecador, eu dou o dízimo de todas as coisas. Tem gente aí levantando bandeira porque dá o dízimo, não pode saber a tua mão esquerda o que faz a direita, certo? É o que o Senhor Jesus falou. Então a gente não pode sair aí levantando exaltando o nosso coração. O grupo cantou aqui bonito, pensa num reduto. Eu sou de grupo de louvor, sou de coral, quem me conhece sabe que há muito tempo sou de coral. Pensa num lugar onde Satanás tenta você. E cantamos bem hoje, hein? Hoje entregamos um louvor tão bonito para Deus. Na segunda vem a tentação, aí você fala assim, puxa, miserável homem que sou. Então, cubra-se com a justiça de Cristo, não com a sua justiça, porque você precisa de Deus, e isso significa viver em Cristo. O outro significado significa se alegrar em Cristo Jesus. Aí agora eu vou dizer, Diácono Vinícius, abre para mim Filipenses 3:1. Presbítero Edmilson, em Filipenses 4:4, para nós entendermos esse outro significado de viver é Cristo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosto, e a segurança para vós outros, e eu escrevo as mesmas coisas. Presbítero? O que é viver em Cristo? O que é viver em Cristo? Se alegrar no Senhor, né? O catecismo diz, nós vamos passar no próximo slide também para isso, mas a pergunta do catecismo diz, olha, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. E Paulo manda, se alegre nele, alegre-se nele. Então, sejam alegres por estarem unidos a Cristo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Jesus Cristo é a tua alegria. Quem estava dizendo isso, meus irmãos, era alguém que estava preso, estava pregando o evangelho, preso injustamente, preso, acusado pelos judeus, falsamente, e ele podia estar reclamando com Deus. Às vezes a gente está na igreja e sofre algum processo e fala, mas isso é injustiça. A gente está na escola e sofre algum processo, alguma retaliação, mas você fala, mas isso é injustiça, e aí você fica brabo, entra em depressão,
ou fica bicudo, fica irado. Quando o Senhor diz, olha, alegrai-vos, vocês são bem-aventurados quando por causa do meu nome vocês forem perseguidos. Quem é que está se alegrando quando às vezes você é perseguido? Quem é que se alegra com uma perseguição na escola? Quem é que se alegra com alguém às vezes fazendo uma piada com você porque você é crente? Porque você não vai para o lugar onde eles vão? Quem é que está se alegrando com as gracinhas que ele faz com você? Ou você vai para os lugares onde eles vão? Quem está se alegrando com algum tipo de retaliação que o mundo faz? Mas cara, como você é bobo, por que você não curte a vida aí? Não, eu estou me alegrando sim. Jesus disse que eu seria bem-aventurado. Então é isso. Alguém que estava preso estava dizendo que o viver é Cristo, é se alegrar em Cristo. Nossa alegria às vezes é depositada em coisas pecaminosas ou em coisas fúteis, não é mesmo, meus irmãos? Às vezes no próprio domingo, às vezes ao invés de nos alegrarmos no Senhor, na sua ressurreição, porque você vem, estava falando para a Sofia hoje, minha filhinha de 4 anos, papai, por que a gente nunca mais comeu ovo de Páscoa de chocolate? Falei, porque foi no ano passado, tem 1 ano, mas a Páscoa, ela deve ser comemorada todo domingo, porque Jesus ressuscitou. Ela ficou chateada, ela ficou triste, porque não ia comer chocolate todo domingo, né? Mas a nossa alegria deve ser essa alegria da ressurreição. Eu preguei para ela de novo no carro hoje, indo para a igreja, e você tem que pregar na sua casa, e você tem que pregar para o seu coração, a cada domingo se alegre no Senhor. Por que você deixa? Tinha um tio meu que era presbítero antes de ser presbítero, ele não ia para a igreja no domingo, quando tinha corrida do Senna. E tem gente que não vem para a igreja por causa do jogo do futebol. Tem gente que se alegra em coisas pecaminosas. O futebol é fútil, mas tem gente pior, que se alegra em coisas pecaminosas, que não se refugia, que não se alegra no Senhor. Tem jovem que se alegra em pornografia. Tem jovem que se alegra na bebida, na diversão, não é isso? Cada vez mais cedo, 12, 13 anos, sendo inserido na bebida, no fumo. Mas a sua alegria não pode estar nisso. A sua alegria tem que ser no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. O outro significado de viver é Cristo, meus irmãos. Não está acabando não. Não está acabando não. Depois tem o morrer. Tem mais o morrer. O morrer são só 2. Tá? Só 2 slides para morrer, né? Vamos falar de vida, não vamos falar de morte. Morrer é ruim, né? Não. O viver é Cristo significa, em quinto lugar, viver para a glória de Deus. 2 Coríntios 2:15. Eu vou pedir para o diácono Guilherme, abrir 2 Coríntios 2:15 e ler bem alto para a gente a respeito desse quinto significado de viver é Cristo. Eu quero ver se vocês vão lembrar os 6 significados depois. Quero só ver. 2 Coríntios 2:15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como os que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. A tua vida deve exalar o perfume de Cristo para a glória dele. E aí não cabe mais aquela coisa de eu aceitei Jesus e porque ele me salvou, eu posso viver essa hipergraça, e eu não vou viver para a glória dele de segunda a sábado. Eu só vou viver para a glória dele no domingo indo para a igreja. De segunda a sábado eu posso ser uma peste, eu posso ser um mau marido, eu posso ser um jovem promíscuo, negativo. O evangelho todo para o homem todo, o evangelho todo para o homem todo é em todas as áreas da tua vida você glorificar Jesus Cristo. É lá no trabalho você glorificar a Cristo. Para de chegar atrasado. Cumpra com seus horários. Faça com que o teu patrão olhe para você e fale assim: olha, ali está um José, um servo de Deus, que abençoa o meu trabalho. Nós precisamos mudar essa mente e viver para a glória de Deus. Ser um cidadão para a glória de Deus, ser alguém na família que glorifique a Deus, ter um casamento que honre a Deus, ser um pai que educa o filho para a glória de Deus, e não dizer, eu estou salvo e agora a salvação é dele, ele que se vira, a salvação individual. Muitos crentes fizeram assim, e é por isso que as cadeias estão cheias,
Porque eles não entenderam que precisavam educar os filhos para a glória de Deus. E nós precisamos viver para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Portanto, o viver é Cristo, significa que devemos viver para a glória de Deus. Então pare de viver para você mesmo. Seus projetos são para a glória de Deus? O que você desenhou esse ano? AMP, vocês vão glorificar a Deus nas atividades? Ou as atividades serão um fim em si mesmo? Só porque vocês querem mostrar um ativismo religioso? Não. Se vier só um, só dois, mas se for para a glória de Deus, o Senhor abençoará o trabalho de vocês. Por último, significa depositar a fé em Cristo e amá-lo em resposta ao seu amor. Gálatas 2, versículo 20, quem eu vou escolher agora para ler? Gálatas 2, 20. Alguém aqui de novo desse lado pode abrir para mim Gálatas 2, 20? Do meu lado direito. Então, por último, significa depositar, viver. Meus irmãos, o meu avô, ele tinha Alzheimer. Nos últimos dias ele era cego e ele tinha Alzheimer. E você chegava lá na casa dele, nos últimos dias, ele não lembrava de mais nada. Mas ele tinha fé. Ele falava assim, olha, quem é você? Eu falei, sou Joelson, avô, seu neto, tal, filho do Joel. Quem é Joel? Joel é teu filho mais velho, tal. Ah, meu filho, eu esqueci das coisas. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Viver é Cristo, é isso. Mesmo que venha uma doença no coração, na alma, na mente ou no corpo, mesmo que bata uma doença fortíssima para tentar minar a fé, o Filho de Deus vai dizer, olha, o meu viver é Cristo. E esse viver é Cristo, é ter essa fé depositada, amando o Senhor, porque você foi alvo daquele primeiro amor. Viver a vida pela fé no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É aquele que morreu na cruz do Calvário, que enfrentou o inferno meu e seu. E então vou viver amando esse Filho de Deus, porque Ele me amou primeiro. Ele não considerou o ser igual a Deus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não existe maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por nós. Então, o viver é Cristo, é ter essa fé depositada e amá-lo. Qual é o objeto do teu amor? Pare para pensar em qual é o objeto do teu amor. Filho, esposa, bens. Porque o homem coloca tantas outras coisas antes de Deus. A igreja não pode. A igreja não pode, em hipótese alguma, esquecer-se desse amor. Ela precisa viver. Se o seu viver é Cristo, você ama a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de você mesmo. Então, nós precisamos entender que o viver é Cristo implica nessas 6 coisas que nós falamos hoje. Implica em você ter a sua força emanada de Jesus Cristo, implica em você ter a mente de Jesus Cristo, implica em você se alegrar em Jesus Cristo, viver para a glória de Cristo, implica em você amar Jesus e ter a fé depositada nele. Ok? Vamos para os próximos 6 passos? Não, só 2, tá? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Então, eu que quero agora, tenho nesse ano o desejo de morrer para o mundo e viver para Deus, já entendi que o viver é Cristo implica em 6 significados. Ter a força em Cristo, viver para a glória de Cristo, me alegrar em Cristo, amar Jesus Cristo. Agora, tá bom, beleza, e o que é morrer então? O que significa morrer para o mundo? A gente sabe o que é morrer, certo? A morte já está aí. Esses dias nós somos surpreendidos
aqui na região, com a morte do filho do pastor Júnior. 8 meses. 8 meses. Então, a morte, ela bate à nossa porta. Hoje, chegou a notícia, a gente estava orando pelo dono da nossa empresa, um senhor, faleceu hoje. Ela bate à nossa porta. E Paulo estava falando aqui a respeito da sua expectativa. Para Paulo, morrer fisicamente significava ganho, pois ele estaria realmente com Cristo. Então você não precisa ficar com medo daquilo que pregam as filosofias ou a teologia, dizendo, olha, morreu e você não sabe para onde vai, ou tem o sono da alma. Não. Aquele que crê será salvo, já está salvo, né? O que ele disse para o ladrão da cruz? O que Jesus disse para o malfeitor da cruz? Que bom que vocês sabem disso. E é isso mesmo. E esse é o desejo de Paulo. E ele fala assim, olha, eu não sei se eu vou ganhar mais pregando aqui para vocês, ou se eu devo ir para me encontrar com o meu Senhor. 2 Coríntios 5:8. Vamos abrir lá? 2 Coríntios 5:8, todo mundo? Esse aqui eu vou abrir e vou ler. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus. Meus irmãos, deixar de viver neste corpo para viver com o Senhor. Você tem essa segurança? Aqui pode ser aquela urgência de chamado. Semana passada houve o acampamento na igreja lá na Monte Sião, e no final do ano passado, irmão aqui, cadê o baterista? Ele saiu lá para tomar água. Um irmão que tocava bateria na igreja, um jovem, 26 anos, cuidava da mídia, ativo na igreja, tal. De repente veio uma bactéria no pé, o pé estava ferido. E nós passamos a orar e ele foi internado. Parecia que estava tudo bem, de repente a bactéria que estava lá no pé foi para o pulmão. O Senhor recolheu o Kennedy. Um golpe na igreja. E aí nós entendemos que precisávamos falar com os nossos jovens a respeito da urgência do chamado. O Senhor te convocou para uma obra, o Senhor te chamou para uma obra, e essa obra tem um prêmio, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. E você tem considerado esse prêmio, ou você tem amado essa vida? Por que a gente fica tão apaixonado? É porque somos tão apegados a esse tempo que é como uma neblina. Esse tempo aqui serve para você conhecer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que você está no contexto em que você pode ouvir a palavra, pode conhecer a salvação, foi um eleito de Deus e vai viver eternamente com Ele. Meus irmãos, essa vida eterna é a vida em abundância que Jesus Cristo veio conquistar para mim e para você. Mas nós ficamos apegados àquilo, ficamos morrendo de medo da Covid. Não foi? Não ficamos morrendo de medo? Às vezes tem pai ou mãe que fica com receio de faltar para o filho e tem que confiar no Senhor. Porque o Senhor é o melhor pai do mundo. O Senhor é melhor pai para o meu filho do que eu. Então eu não preciso ficar temendo a morte. Você não precisa temer a morte, porque temer a morte é desconfiar de Deus. Jesus Cristo te deu vida eterna. E meus irmãos, ele não era um ganho egoísta. Eu quero, né? Veja que ele até fala assim, não é um ganho egoísta dizendo eu quero ir embora, eu quero morrer e largar vocês. Cansado dessa vida, quero morrer e que se lasquem vocês. Não é isso. Porque ele sabia que na morte também ele estaria glorificando a Deus. Sabe por quê? Sabe por que na morte você vai glorificar a Deus? Porque você vai parar de pecar. Por isso que o morrer é lucro para o crente. E é isso, estar com o Senhor diante do trono, clamando, hoje como clamam os santos, é estar cultuando a Deus sem pecados. Porque você vem no domingo aqui para a igreja, você vem com pecados. E o crente, que é crente mesmo, deseja, almeja o dia, ama a vinda do Senhor Jesus, não é? Ama a vinda do Senhor Jesus,
ou ama encontrar-se com Jesus. Por isso que o morrer não é um ganho egoísta. A morte para Paulo era uma porta de acesso a um conhecimento mais pleno de Deus. Agora ele ia ter aquele conhecimento pleno de Deus. E é um serviço mais dedicado. Por que mais dedicado? Porque agora era sem pecado. Quando ele estivesse na glória, seria um serviço, um louvor pleno a Deus, sem a mancha do pecado. É isso que nós devemos almejar. Se morremos, Romanos 14 diz, porque se vivemos, somos do Senhor. E se morremos, somos do Senhor. Você pode dizer isso hoje? Que a igreja diga isso esse ano. Olha, porque quer eu morra, quer eu viva, eu sou do Senhor. E quando você tem essa certeza, o morrer é lucro, sim. Paulo também via na morte uma alegria indizível e uma adoração mais maravilhosa, né? Vai ser cantar aqui o Vim para Adorar-te, às vezes pensando no resultado do São Paulo e do Bragantino. Ou não é cantando Vim para Adorar-te e pensando nas suas ansiedades. Mas vai ser uma adoração maravilhosa, porque agora você não tem mais a mancha do pecado. Cristo já era glorificado na vida de Paulo, mas seria ainda mais na morte do próprio apóstolo. 1 Coríntios 13, 12, nós vamos abrir lá para encerrar esse nosso estudo dessa noite a respeito de o viver é Cristo. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A morte levaria Paulo para mais perto de Cristo. Ele conheceria mais de Cristo. E Cristo estaria ainda mais próximo dele e alegre nele por conta daquele remido que chegou, sabe? A morte de Estevão, olha, eu estou vendo agora o Filho do Homem e os céus abertos, ele está me recebendo na glória, e eles ficaram com raiva e apedrejaram Estevão. Mas a morte de um servo do Senhor é assim, ela é uma vitória, e é por isso que nós podemos dizer que ela é ganho. E para você nesse ano, o viver será Cristo, e o morrer será lucro. Se porventura o Senhor recolher algum de nós, o morrer é lucro para aquele que está em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso principal inimigo recebe a declaração e a pergunta, a zombação até de Deus: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua força, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Aquele que crê em Jesus Cristo já tem a vida eterna. Que você tenha essa certeza hoje, que você viva para a glória de Deus, que o teu viver seja em Cristo, se alegrando nele, vivendo para a glória dele, tendo a sua força nele, sendo humilde e tendo uma fé que ame o Senhor Jesus. Que você tenha paz para entender que aquilo que é passageiro é só a morte é só uma passagem para estarmos mais perto de Cristo. Que o Senhor nos dê essa fé, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a mocidade, ao MP desta igreja nesse ano, no intuito de viver para Cristo. Amém?